nunca acionaram tanto o judiciário como atualmente. Dados do relatório Justiça em Números 2023 indicam que em 2022 foram mais de 31 milhões e meio de novos processos, um incremento de 10% em relação ao ano anterior e recorde na série histórica dos últimos 14 anos. Mas só até outubro do ano passado foram 84 milhões de processos tramitando nos tribunais do país. Mas o que é que justifica esse aumento? É o que Patriota Júnior detalha pra gente agora. Bom dia, Patriota. Bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. Oi, Laís. Bom dia para você. Bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, Laís, a gente observa aí, né, um aumento nesses números aí quando o assunto é o acionamento da justiça, né? Quando a gente pensa em justiça, já vem logo na cabeça, né, a demora, o processo demorado, né? Mas mesmo assim as pessoas têm cada vez buscado mais o Poder Judiciário são vários tipos de casos, né? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. João Américo Freitas, que é advogado. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. O que é que explica essa quantidade de acionamentos na justiça, né? Esse aumento? Bom dia, Laís, Patriota, Anderson, sempre um prazer falar com vocês. Como você colocou também no início da sua fala, Patriota, são vários casos. Esse aumento se deve a algumas circunstâncias. Primeiro, o retorno pós-pandemia. Houve um fenômeno na pandemia que inclusive está sendo objeto de muito estudo, que é o aumento do número de divórcios. Então, uma das demandas que cresceram muito no pós-pandemia foi o aumento do número de divórcios e depois um nome que está se criando nos ambientes de estudo, de processo, na academia, que é o demandismo, ou seja, a sociedade hoje se tornou mais materialista, se tornou mais individualista e acaba que as soluções dos seus problemas, por muitas vezes que poderiam ocorrer com um vizinho, com um amigo, acabam ocorrendo na justiça. Então há um aumento também de demanda, muito também provocado pelo inflacionamento de advogados que temos, ou seja, há um aumento exponencial da quantidade de advogados no Brasil, o que também, por sua vez, aumenta. E você colocou um tema que é fundamental e que a Justiça ainda não conseguiu se livrar, que é desse represamento, ou seja, desse congestionamento no que diz respeito à celeridade, que é uma meta constitucional, ou seja, a Justiça ser célere, mas que ainda não conseguiu, em determinados casos, em determinadas situações, dar celeridade. Por exemplo, nas causas de família, a gente tem uma demora substancial no julgamento, que ocorre por diversas situações. Número de servidores, ausência de juízes, mas no fim das contas, voltando ao tema, esse aumento se dá por conta disso. Primeiro o retorno pós-pandemia e depois o aumento de demandas relacionadas principalmente às causas de família. Qual seria o caminho para a justiça, né? Diminuir esse represamento, dar mais celeridade a essa quantidade de processos, né, que nós temos atualmente? Algumas medidas tomadas são importantes, principalmente no que diz respeito ao ambiente de conciliação no âmbito do processo civil. O estimular mais conciliações. Então você vai demandar contra uma empresa, então criar esse ambiente maior. E descentralizar também é fundamental, ou seja, câmaras de conciliações, você imagina em bairros ou em locais onde o Poder Judiciário vai, em vez de levar a pessoa para a justiça, tentar resolver a demanda de forma amigável, né, através de uma conciliação. Isso seria um caminho. Outra questão diz respeito ao aumento do número de servidores e principalmente o incremento ainda mais da tecnologia. Então, incrementar mais tecnologia para tornar o processo mais célere, mais democrático, é um caminho fundamental. Mas há também de a gente lembrar que esse aumento da demanda reflete outro aspecto, que, diferente do que muitas pessoas colocam, que é a credibilidade que a sociedade tem no Poder Judiciário. Ou seja, muitas pessoas estão buscando o Poder Judiciário porque acreditam que lá é um ambiente mais viável para resolver os seus conflitos e principalmente para ter sua demanda resolvida. Tem também a questão do gasto, né, do gasto público com o sistema judiciário, que a gente sabe que não são valores baixos, né, cada vez mais processos, né, aumenta o valor que a sociedade investe por meio dos seus impostos no Poder Judiciário, né? Exato, está na faixa de 10 bilhões e alguma coisa, um incremento maior, ou seja, um aumento relacionado ao outro ano de quase 10%, mas eu acho que você consegue baratear o custo com o aumento na tecnologia. A inteligência artificial, para gerar
ações que naturalmente seriam ações humanas, ou seja, fazer uma leitura de um processo e já encaminhar para a próxima fase sem necessariamente passar pela validação de uma pessoa, eu acho que isso também vai conseguir baratear. Ou seja, a tecnologia é uma das ferramentas que conseguem diminuir o custo, aumentar a eficiência e dar mais celeridade. Mas é um valor substancial, naturalmente, e agora a Justiça tem também outro aspecto. Metade das demandas que são ingressadas na Justiça, elas são ou no juizado ou pela gratuidade da Justiça, ou seja, nós temos 50%. Aqueles que querem entrar na Justiça têm que pagar uma custa judicial. Então, digamos que uma pessoa quer processar um banco, porque teve seu nome negativado, ou coisa que o vale, ou está discutindo um contrato de financiamento de carro, porque acha que o juro é muito alto. Então, para que se entre na Justiça, você tem que pagar uma custa judicial com base no valor da causa. E 50% das demandas na área civil, elas são ou juizado, que você não paga custa, ou pela gratuidade da Justiça. Ainda tem esse aspecto social de dar mais proximidade àqueles que necessitam do Poder Judiciário. Ô, doutor, o que é que o cidadão deve avaliar para aquela pessoa que está pensando em acionar a Justiça, seja por qual motivo for, entre prós e contras, né? Tem a demora, tem o desgaste, aí também entram os custos. O que é que a pessoa deve avaliar antes, né, de ingressar com o processo na Justiça? Vai depender do caso. Se for caso família, primeiro tenta resolver na família para depois levar para o Judiciário questões que podem ser melhor resolvidas, ou seja, pensão alimentícia, divórcio e visitação e guarda. Então, primeiro tentar resolver internamente. Se for na relação patrão-empregado, tenta encaminhar através do seu sindicato ou através da intermediação de um advogado que vai trabalhar em favor dos dois para construir um caminho também, que demandas trabalhistas também aumentaram no período pós-pandemia. Houve um aumento em decorrência muito das empresas que fecharam. Então, tenta buscar primeiro esse caminho. E se for nas ações de direito do consumidor, existem ferramentas que são rápidas e muito ágeis, que é o PROCON, e um site chamado consumidor.gov, onde você pode registrar a sua queixa, o seu pedido, e tentar uma intermediação para construir um caminho ali viável de solução. Então, existem várias soluções. A conciliação é sempre o mais importante. Se for uma demanda com vizinho ou coisa desse tipo, ou seja, buscar o diálogo e evitar o Poder Judiciário, que no fim das contas acaba sendo a última alternativa para aqueles que não conseguem resolver o conflito, ou seja, não consigo resolver o conflito com o patriota, aí eu chamo um terceiro para intervir, que seria o juiz, e dizer efetivamente quem levaria aquele direito que está sendo pleiteado. Muito bem, doutor João Américo, advogado, conversando aqui com a gente, obrigado pelas informações, falando com a gente aqui sobre esse aumento, né, na demanda do Poder Judiciário em nosso país. Laís. Obrigado, Patriota. Obrigado, João Américo, pelas informações. E é isso, gente. Muita gente acionando a Justiça. Bom, agora são 7h40.